Confira no vídeo de hoje. Oh my God, Tommy! Son of Oh my God! I haven't found nothing in this place. Oh shit. Oh shit! Take him! Take him! Staying here. Dude, go, 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 go. Algumas pessoas optam por usar um tabuleiro Ouija para entrar em contato com algum espírito. Porém, na grande maioria das vezes, essas pessoas são surpreendidas por entidades malignas que podem ser muito nocivas a quem ousa chamar por elas. Tendo isso em vista, podemos dizer que nunca é uma boa ideia jogar com um tabuleiro Ouija, pois nunca sabemos o mal que pode estar do outro lado. Nesse vídeo que veremos, Tommy Wills, após sofrer com vários fenômenos paranormais em sua casa, convidou a sua esposa para jogar. E eles jogaram para tentar entender um pouco do que estava acontecendo. E mesmo com medo, ela aceitou o convite. E assim que eles começaram, ele perguntou o que a entidade queria. E não demorou muito tempo para a entidade começar a mover o ponteiro. Porém, em um certo ponto, a esposa de Tommy começou a chorar e não aguentou mais e soltou o ponteiro. Só que quando ela fez isso, algo muito assustador aconteceu. Did it just spill? I think it spilled. What the heck? Oh Spill my blood. God, it did, Tommy! What do you mean blood? What the hell do you want? Come on now. Oh my God, Tommy! Son of Oh my God! Oh my God! O tabuleiro começou a balançar sozinho. E logo depois o tabuleiro salta, como se alguém tivesse dado um tapa nele. Son of Oh my God! E quando isso aconteceu, podemos ver que tanto a esposa quanto Tommy ficaram muito assustados com o que aconteceu. Esse vídeo não parece ser um vídeo combinado. E o maior mistério é que já se passaram mais de 7 anos e ninguém sabe ao certo o que aconteceu com essa família. Nesse outro vídeo, um rapaz estava com alguns amigos e de repente tiveram a brilhante ideia de improvisar um tabuleiro Ouija usando uma caixa de pizza. E após terem um trabalhão para fazer o tabuleiro, eles começaram a jogar e, pelo que parece, tiveram algumas respostas. Don't move it now. Após alguns minutos jogando, eles decidiram parar de jogar. E quando eles fizeram isso, foi possível ver o exato momento em que o ponteiro se moveu sozinho. Fuck. Após isso, eles ficaram nitidamente assustados. E para piorar, um dos amigos teve uma espécie de surto, como se tivesse sido possuído por alguma coisa. Ao ver esse vídeo, podemos ver que as forças malignas usam de qualquer oportunidade para atormentar e até fazer coisas piores. Mas antes de irmos para o próximo vídeo, convido você para se inscrever no canal se não for inscrito. E não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer. E se você já fez isso, comente a palavra Castor, que eu estarei dando alguns corações nos comentários. Nesse vídeo, podemos ver uma mulher com um taco de golfe na mão. Provavelmente está treinando algum movimento. Porém, enquanto ela treina, algo estranho acontece, deixando ela muito assustada. How was that? The hell was that? Hello? Hello?
Enquanto ela se movimenta, a porta se abre sozinha e na mesma hora, o homem vai até a porta para ver se havia alguém lá fora. Porém, pelo que parece, não havia ninguém na porta. Ou pior, o que estava na porta já havia entrado para dentro de casa. Após o rapaz olhar, eles percebem que uma das cadeiras se move sozinha, como se alguém estivesse puxando ela. E ao perceber isso, eles ficam muito assustados e sem saber o que fazer. O que foi gravado nesse vídeo é algo muito assustador e inquietante. Um homem estava sozinho à noite em sua casa e de repente começou a escutar um barulho em cima de seu telhado. A princípio ele pensou que se tratava de algum pássaro ou até mesmo um esquilo. Então, para verificar, ele foi para o lado de fora, com uma câmera e uma lanterna em sua mão. Porém, depois de procurar, ele não encontrou nenhum sinal de pássaro ou esquilo. Após isso, ele decidiu voltar para dentro de sua casa, pois já era muito tarde e já estava bem escuro. Só que algum tempo depois, ele mais uma vez escutou um barulho que parecia ser de algo bem pesado em cima do telhado. Então ele mais uma vez foi para o lado de fora, e quando chegou lá, acabou encontrando algo muito estranho. The fuck is that? What in the fuck? Wait a minute. Hey! Ele filmou uma criatura de pele clara em cima de seu telhado. E essa criatura parece algum tipo de alien ou algum primata de médio porte. Ao ver aquilo, ele decidiu subir em cima do telhado. E assim que ele subiu, ele não conseguiu mais encontrar a criatura. Porém, um detalhe chamou a atenção. Enquanto ele filmava, deu para ver uma pequena névoa branca que passou em frente à câmera. E logo depois que essa névoa passou, a criatura mais uma vez apareceu para ele. Ao ver essa criatura novamente, ele ficou tão assustado que quase caiu do telhado. Então não teve mais coragem de voltar para o lado de fora. E com tudo isso fica uma pergunta: o que poderia ser essa criatura? Seria isso um alienígena? Algum tipo de macaco? Ou existe alguma outra explicação para isso? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Veremos agora um vídeo em que alguns investigadores paranormais estavam em uma antiga igreja que tem fama de ser mal assombrada. E para provar isso, eles usaram algumas técnicas inéditas que confesso para vocês que eu nunca havia visto. E como exemplo, eles usaram uma boneca que tem um tipo de sensor de movimento que faz ela se mover quando alguém se aproxima. Eles colocaram essa boneca próximo ao altar da igreja, e em vários momentos essa boneca se moveu, como se alguém estivesse passando perto dela. Algum tempo depois, eles chegaram a usar um tabuleiro Ouija. Porém, o mais estranho aconteceu foi quando um dos rapazes fez a experiência de privação sensorial, que é quando a pessoa relaxa com os olhos vendados e escuta em um fone ruídos de ondas de rádio. E algumas pessoas que fizeram isso afirmam ter escutado vozes de pessoas falecidas e até as mais diversas sensações no corpo. Porém, quando esse rapaz fez isso, algo assustador foi filmado pela câmera. Do you know that you're dead? Why are you staying here? Deu para ver que algo puxa a touca do rapaz que estava na cadeira, e na mesma hora ele se assusta e se levanta. Não sei o que vocês acham, mas na minha opinião, a touca dele realmente foi puxada por alguma coisa.
Seria isso algum tipo de truque? Ou alguma coisa de outro mundo puxou a touca dele? Staying here. Dude, go, 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 go. Você provavelmente já deve ter visto em vários filmes rituais envolvendo bonecos, seja para fazer mal para as pessoas ou para fazer o boneco ganhar vida. E geralmente as pessoas que fazem esse tipo de ritual invocam um demônio para entrar no corpo do boneco. E o vídeo que veremos é de um suposto ritual de bruxaria, no qual um demônio entra em uma boneca e faz ela se mover sozinha. Podemos ver que com o ritual de bruxaria, a boneca começa a se mover sozinha, e por alguns segundos ela chega a ficar de cabeça para baixo, até que de repente o que estava movendo ela perde a força, e ela na mesma hora cai. Nesse vídeo podemos ver duas pessoas mexendo com forças sobrenaturais, que geralmente cobram um preço alto para quem as invoca. Não sei vocês, mas eu nunca acho uma boa ideia mexer com essas coisas. Alberto Del Arco é um investigador paranormal muito conhecido no México, e ele sempre investiga lugares assombrados, com histórias terríveis. E nesse dia, ele estava em uma fábrica abandonada, na qual os vizinhos do local relatam que a fábrica é assombrada, e muitos deles já chegaram a escutar lamentos e até passos no interior da fábrica. E um outro fato é que os vizinhos não sabem ao certo qual era a atividade dessa fábrica, mas acreditam que essa fábrica era usada para atividades ilícitas e que com certeza várias pessoas perderam a vida naquele local. E para investigar isso, Alberto e sua equipe entraram na fábrica. E enquanto eles estavam lá dentro, eles filmaram o que parece ser algo observando eles. Atrás de ti. ¿Qué fue? ¿Qué fue? A ver, puede haber gente, ¿eh? Atrás de ti. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Eles tentam se aproximar para filmar de perto, mas aquela figura misteriosamente já havia desaparecido. Em outro momento, antes deles subir uma escada, dá para ver o que parece ser uma sombra observando eles. Pudiera haber gente, ¿eh? De pronto pudiera haber personas que se meten. De pronto pudiera haber personas que se meten. De pronto pudiera haber personas que se meten. A figura olha rapidamente e se esconde sem que ele perceba. Após isso, eles continuaram a investigação e em um certo momento, eles viram o que parece ser uma pessoa parada no meio do pátio da fábrica. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Allá se oyó algo. A ver, allá. A ver, con cuidado. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Hay alguien allá. Hola. Hola. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Em um outro momento, ele filmou uma sombra de pequeno porte, se movendo atrás de uma coluna. No alcanzo a ver nada. No sé dónde. ¿Dónde, güey? ¿Dónde? No te vas a caer. Es que solo tú lo ves, Tony. E não foi só isso. Um pouco mais tarde, dá para ver uma mão puxando um pano branco, bem na frente deles. Nesse dia, eles conseguiram vários registros assustadores, e provavelmente essa fábrica deve esconder muitos mistérios. Uma pergunta que fica: você ousaria passar uma noite nesse local? Passar a noite em um hospital não é nada legal,
Imagina um hospital que está vazio durante a noite, e em meio aos corredores desertos, coisas estranhas começarem a acontecer. Alguns seguranças de um hospital estão passando por experiências assustadoras. Em um certo dia, um dos seguranças estava fazendo a sua ronda, e enquanto passava por uma das enfermarias, acabou presenciando algo muito assustador. Oh shit. Oh shit. Take him! Take him! Primeiro alguma coisa cai no chão, e logo depois, um objeto que estava em cima de uma mesa é arremessado, fazendo eles correrem na mesma hora. Em um outro dia, a câmera de segurança filmou um objeto andando sozinho. Ao ver esse vídeo, os seguranças finalmente acreditaram que o hospital é realmente assombrado. E parece que depois que eles passaram a acreditar, as coisas ficaram ainda piores. Durante uma ronda, um dos rapazes foi surpreendido por uma cena muito assustadora. Dê uma olhada. Uma cortina e outros objetos se movem, como se alguma coisa tivesse passado bem rápido. E ao escutar o barulho, o segurança na mesma hora olha para trás e fica super assustado com o que tinha presenciado. Ao ver esse vídeo, fica uma pergunta: seria isso tudo algum tipo de brincadeira? Ou esses homens realmente estão passando por experiências sobrenaturais? Esse vídeo foi enviado para o YouTube por um canal da Rússia que se chama Dark Ghost Paranormal. E nesse dia, esse investigador paranormal estava em uma casa abandonada. E nessa casa, em uma visita anterior, ele havia registrado várias atividades paranormais. E nesse dia, não poderia ser diferente. Em um certo momento, ele estava andando pela casa e de repente, um guarda-roupas velho cai e quase acerta ele. Mesmo depois disso, ele continuou na casa. E depois de ficar por um bom tempo no local, ele decidiu colocar uma câmera para filmar enquanto ele estava deitado. Só que em um certo momento da noite, a câmera filma algo estranho que é difícil de ser explicado. Dá para ver um orbe passando. E esse orbe, de repente, desaparece e faz um barulho bem alto, como se tivesse explodido no ar. E ao escutar esse barulho, o investigador na mesma hora se levanta assustado, sem saber o que aconteceu. E como podemos ver, ele realmente está muito assustado. Porém, o que mais me chamou a atenção foi que o orbe explodiu, fazendo um barulho muito alto e liberando um enorme flash de luz. Confesso para vocês que nunca havia visto algo parecido com isso. Esse vídeo foi enviado para o TikTok por uma conta identificada como It's Louis Vuitton. E em seu TikTok ele não tem muitos vídeos, porém um de seus vídeos vem chamando a atenção. Veja só. Wait a second. I think I see a... I thought I seen a big buck or something. Wait, stop right there. What is that? Is that a buck? What is that? Dude, that's what... What is that? Is that a buck? What is that? Dude, that's what... No vídeo dá para ver que eles estão dirigindo por uma estrada escura e afastada, e por algum motivo desconhecido, um deles está filmando o trajeto. Só que de repente, uma criatura assustadora surge no meio do mato e corre na direção deles, deixando eles bem assustados. É uma pena que ele parou de filmar na mesma hora, não dando para saber o fim dessa história. Não sei se esse vídeo é real, mas se for real, o que será que aconteceu com esses rapazes?
Nesse vídeo podemos ver um homem gravando em um local muito escuro. Não se sabe por qual motivo, mas durante a gravação, algo muito assustador é registrado pela câmera. Dá para ver que ele já estava bem tenso, mas de repente ele escuta um barulho muito estranho. E depois desse barulho, o homem que estava gravando começa a correr. E em vários momentos, dá para ver o que parece ser uma criatura humanoide correndo atrás dele. E se repararmos bem, não tem só uma, mas pelo menos duas criaturas correndo atrás dele. E da mesma forma que o vídeo começa, ele acaba de repente. Seria isso uma criatura estranha? Aliens ou algum tipo de ataque zumbi? Esse investigador paranormal estava investigando uma casa abandonada. E durante a sua estadia no local, ele usou alguns aparelhos para contactar os espíritos que estavam ali. Porém, os aparelhos não captaram nada muito evidente. Parecia que o que estava ali não queria se manifestar. Bem, pelo menos era isso que ele estava pensando. Mas em um certo momento, enquanto ele estava no meio de uma sala, algo muito estranho passa atrás dele. Dá para ver uma figura sombria passando ao fundo. E essa figura passa de um lado para o outro. E pelo que parece, eles não notaram o que haviam filmado. Fico imaginando a surpresa que eles tiveram quando foram revisar as imagens. Com certeza devem ter ficado muito assustados. As câmeras veiculares são muito úteis quando se trata de monitorar um trajeto de um veículo, porém elas sempre acabam capturando momentos muito tensos no trânsito. Mas às vezes também elas acabam filmando coisas assustadoras e difíceis de serem explicadas, como foi o caso desse motorista, que enquanto dirigia por uma estrada escura, acabou filmando o que parece ser uma criança fantasma atravessando a rodovia. Dá para notar que o que parece ser uma criança fantasma surge de repente em meio à escuridão. E pelo que parece, ela surge do nada, parecendo que não estava ali antes. Seria isso uma criança fantasma? Ou você tem uma outra explicação para isso? Essa mulher junto de seu namorado estão presenciando várias atividades sobrenaturais em seu apartamento. Preste atenção e veja o que eles gravaram na cozinha. Em um outro dia, eles estavam assistindo TV e de repente um ring light caiu sozinho. Após o rapaz levantar o ring light, a luz de uma luminária misteriosamente se apaga sozinha. Se eu fosse eles, já teria ido embora desse apartamento há muito tempo. O vídeo que veremos agora foi gravado por uma câmera de um taxista que estava trabalhando durante a madrugada. Porém, após terminar uma corrida, algo estranho acontece. Ele disse que viu uma pessoa acenando próximo a um beco escuro. Mesmo sendo tarde, ele parou o carro e chegou a abrir a porta. Só que ao perceber que ninguém havia entrado no carro, ele na mesma hora fecha a porta e sai com o carro. Porém não sabia ele que naquele momento alguma coisa havia entrado no carro dele.
Enquanto ele dirige, dá para ver uma figura feminina que surge no banco de trás. E essa figura, por várias vezes, desaparece e reaparece novamente. E dando zoom na imagem, dá para ver que essa figura tem o rosto desfigurado, como se houvesse sofrido algum tipo de acidente. Um outro detalhe é que o motorista, mesmo não tendo visto nada na hora, ele conta que naquela noite ele chegou a sentir por várias vezes um arrepio no lado esquerdo do pescoço. O vídeo que veremos a seguir foi gravado em um abrigo para idosos, e por várias noites os residentes e funcionários estavam escutando um barulho de um gato andando pelo local. Porém, por mais que procurassem, ninguém conseguiu encontrar gato algum. Até que em um certo dia, um zelador do local colocou uma câmera de um notebook para gravar durante a noite. E o que a câmera filmou deixou todos surpreendidos. Dê uma olhada. Dá para ver o que parece ser um gato transparente, passando na frente da câmera. Muitos acreditam que se trata de um gato fantasma vagando pelo local. E o mais estranho é que na noite que o vídeo foi gravado, uma senhora faleceu tranquilamente enquanto dormia. E o que deixa a história ainda mais interessante é que essa senhora amava muito os gatos, e quando era mais nova, ela era cuidadora de um abrigo para gatos. E segundo os funcionários, depois dessa noite, ninguém nunca mais escutou barulhos de gato ou viu algum gato vagando pelo local. Uma câmera de segurança gravou algo muito estranho por volta das 3h30 da madrugada. E o que foi gravado deixou muitas pessoas assustadas. Preste atenção nesse vídeo. O que chama a atenção é que muitas pessoas acreditam que essa mulher é metade mulher e metade cabra, como se no lugar das pernas ela tivesse patas e cascos. Sinceramente, eu achei muito estranho o jeito que ela anda. Um outro detalhe é que o cachorro fica olhando para ela, como se estivesse assustado. E se repararmos bem, parece que essa mulher realmente tem pernas de cabra. Eu não sei vocês, mas eu não gostaria de encontrar com ela de jeito nenhum. Esse vídeo foi enviado para o YouTube por um canal da Coreia do Sul. E nesse dia, esse youtuber estava em um prédio abandonado, provavelmente buscando alguma experiência sobrenatural. E logo assim que ele entrou no local, ele conseguiu registrar algumas portas se movendo sozinhas. 누구세요? 잠깐. E além disso, em uma das salas, ele filmou alguns objetos se movendo sozinhos, e isso deixou ele visivelmente assustado.
Porém, em um certo momento daquela noite, ele filmou algo que provou que ele não estava sozinho naquele local. Dá para ver uma sombra negra se movendo atrás de uma porta. E ao ver isso, ele fica tão assustado que sai correndo para bem longe daquele local. O que quer que seja aquilo, já estava observando ele há muito tempo. Um jovem, após perceber que coisas estranhas estavam acontecendo em sua casa, decidiu colocar algumas câmeras de segurança para tentar entender o que estava acontecendo. Agora preste atenção e veja o que ele gravou. Ele gravou vários acontecimentos sobrenaturais, porém o que me deixou mais apavorado foi esse aqui. Dá pra ver um rapaz dormindo, quando de repente alguma coisa puxa o pé dele, e ele na mesma hora começa a gritar pelo seu colega de quarto, que fica ali sem saber o que fazer. Agora me diz aí nos comentários o que você faria se isso acontecesse com você. Os rapazes do canal Arquivo Extinto estavam investigando o local abandonado. E nesse local, várias pessoas afirmam ver a aparição de uma criatura humanoide, que é conhecida pelos locais como o Espantalho. E além disso, esse local também é usado por pessoas para rituais de magia negra. E poucas pessoas têm a coragem de ir até lá, nem de dia e muito menos à noite. Mas esses rapazes decidiram ir a fundo para descobrir toda a verdade sobre essa lenda. E enquanto estavam dentro da casa, logo no início, parecia que alguma coisa não queria a presença deles naquele local. Alguns tijolos caíram, sem que ninguém encostasse neles. E quando os rapazes viram isso, ficaram super assustados, mas continuaram a sua investigação. E pouco tempo depois, eles encontraram um objeto estranho em meio a algumas pedras. E antes mesmo deles saberem que tipo de objeto era aquele, uma porta se fechou sozinha atrás deles. ¿Sigues? Ah, no mames. ¿Qué? E depois de ver que não havia ninguém, eles analisaram o objeto e perceberam que se tratava de um tipo de totem usado por bruxas. E com essa desconfiança, um deles decidiu guardar o objeto para levar para uma pessoa que entende do assunto analisar. E depois disso, eles foram para o lado de fora. E enquanto filmavam, um deles percebeu algo muito estranho na frente da câmera. Güey, allá, cuidado. Dá para ver que uma figura humanoide aparece em uma construção que está na frente deles. E como podemos ver, a figura olha para eles e logo depois se esconde novamente. Após isso, eles foram até lá e não encontraram nada, a não ser uma construção velha e caindo aos pedaços. Depois disso, eles até tentaram contato, mas o que quer que seja aquilo não apareceu mais naquela noite. Seria isso mesmo a aparição do espantalho? Ou alguma coisa muito mais perigosa?
Esse vídeo pode até não ter nada de sobrenatural, mas tem causado horror em quem assiste ele. No vídeo podemos ver um homem e uma garotinha entrando em um elevador, e enquanto isso, a câmera de segurança registra tudo. Agora preste atenção no que acontece a seguir. Na hora que o elevador chega no andar deles, eles saem tranquilamente, porém percebem que o elevador está subindo sozinho, e ao perceber isso, os dois na mesma hora correm para se salvar. E se repararmos bem, foi por pouco que nada de ruim aconteceu com a garotinha. Ao ver esse vídeo, fiquei me imaginando em uma situação dessas. Tenho certeza que agora irei prestar mais atenção ao descer de um elevador. Galerinha, obrigado por assistir. E se gostar, compartilhe com a galera e se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima!